Eu gostaria de ter aqui com você uma aproximação da importância da transformação, dessa transformação que se faz necessária para cada um de nós. Eu tenho para mim que se você está tendo uma aproximação de uma fala como essa, é porque de alguma forma você já começou a perceber a importância de viver essa mudança. Assim, para alguns, isso já está claro. A necessidade de vivenciar na experiência da vida um novo modo de sentir, um novo modo de agir, um novo modo de pensar. Então, basicamente, é sobre isso que nós estamos tratando aqui com você. Lhe propondo uma mudança, um contato real com algo, além disso que tem sido a nossa rotina, o comum para cada um de nós. Agora, a recomendação que eu poderia lhe dar aqui, a primeira das recomendações é termos uma aproximação de uma fala como essa, a partir já desta liberdade. É necessário ter uma mente capaz de acompanhar isso que tratamos aqui, sem opinião, sem conclusão, sem uma particular avaliação ou julgamento. Porque queremos tratar com você da beleza do despertar da consciência. Aqui estamos trabalhando isso. Estamos trabalhando com você o fim para a ilusão desta condição psicológica, que é a condição deste sonho. Um sonho presente porque estamos dormindo. Dormindo para a verdade de nossa natureza divina, de nossa real e verdadeira natureza. Porque estamos nos confundindo com esse movimento psicológico do eu, desse mim, da pessoa como nós nos vemos. Então aqui nós estamos tratando com você do despertar da consciência e a meditação. Porque aquilo que torna possível esse despertar, o fim deste sonho, naturalmente deste sono, é a ciência que revela Deus. Agora notem, aqui quando usamos a expressão Deus, não estamos falando de uma ideia, de um pensamento, de um conceito, de uma crença. Estamos sinalizando algo além de tudo aquilo que o pensamento pode idealizar, pode concluir, pode fazer qualquer imagem. Estamos apontando ou sinalizando algo além do conhecido, quando aqui usamos a expressão Deus. Assim, a forma de aproximação que nós temos aqui, que estamos propondo para você, e por isso aí vai essa recomendação, é que você se aproxime disso de uma forma nova, a partir desta liberdade. É necessário termos uma mente capaz desta aproximação. Reparem que o elemento básico para a investigação que todos nós temos é a mente. E aqui o convite é para uma investigação. Portanto, se essa investigação está presente, porque estamos atendendo a essa recomendação,
partir desta mente livre de conceito, avaliação, preconceito, ou qualquer forma de julgamento sobre o que aqui está sendo colocado, nós temos, a partir desse momento, uma aproximação real. É aquilo que nós temos colocado como a importância de escutar. Escutar uma fala como essa. É se abrir a essa possibilidade da investigação. Da investigação desta qualidade de vida que estamos tendo, para a possibilidade de uma vida que desconhecemos. Então, aqui, quando tratamos com você do despertar da consciência, estamos falando do fim desta consciência como nós conhecemos. Então, notem o que vamos já colocar aqui para você. Nós temos um modelo de consciência. Esse modelo de consciência que nós temos é a consciência do sonho. A nossa relação com a experiência do momento presente é a relação da experiência daquele que está sonhando. Observe que, enquanto você sonha, sua relação com o sonho é algo muito real dentro daquela consciência, que é a consciência onírica. Assim, sua experiência de sonho, na relação com aquilo que ali está presente, nesse estado de sonho, é uma relação muito real dentro do contexto do sonho. Esta qualidade de acontecimento, de evento, de situação, representa a qualidade desta consciência, que é a consciência onírica, que é a consciência de quem está dormindo. Sim, a consciência de quem está dormindo. Não temos ciência de que estamos dormindo. E, no entanto, estamos dormindo. Aqui, quando tratamos com você da importância do despertar da consciência, isso requer naturalmente um contato com a ciência da meditação. Estamos dizendo para você que o fim desta consciência do sonho é possível. O fim deste sono é aquilo que estamos aqui interessados em investigar. A maioria de nós, uma boa parte, pelo menos daqueles que se aproximam desse tipo de assunto que abordamos aqui nesse canal, repare, estamos tratando com você da iluminação espiritual, da realização da verdade de Deus. A maioria daqueles que se aproximam desse assunto ou dessa pesquisa, dessa investigação, é porque já perceberam que nós precisamos descobrir algo além desta condição, que é a condição da vida, nessa consciência do sono, nesta consciência de sonho. Então aqui estamos explorando com você isso. Então vamos tocar aqui em um dos aspectos fundamentais para essa descoberta. Aqui, aquilo que temos como um dos principais aspectos desta aproximação, deste fim do sonho, deste acordar do sono, está em tomarmos ciência de como esta consciência comum, conhecida, essa consciência ordinária, comum a todos, como ela está funcionando, como estamos internamente funcionando, como internalizamos essa questão, por exemplo, dos pensamentos.
Me parece que já ficou claro, ou se não ficou claro, vai ficar agora para você, que o pensamento está em tudo. O nosso contato com o pensamento é algo muito próximo. Nós temos muita intimidade nesse contato com o pensamento, porque estamos nessa relação com o pensamento desde muito pequenos. Aquilo que nos impulsiona a dizer, a fazer, a sentir, a toda forma de movimento na vida é esse mover do pensamento. É a presença do pensamento. E, no entanto, apesar de toda essa proximidade que temos com o pensamento, de toda essa intimidade com o pensamento, nós desconhecemos como o pensamento funciona. Nós desconhecemos esse processo, que é o processo de relação com o pensamento. Aqui nós temos que já ter uma aproximação disso. O pensamento em você, repare, ele ocorre como o piscar dos olhos. Observe que quando você pisca os olhos, você não tem ciência de que está piscando. E não tem qualquer controle sobre isso. Pensamentos acontecem dentro de você. E eles acontecem em razão de uma reação a esse momento presente, dentro de um estímulo. Um estímulo que ocorre nesse instante, evoca de dentro de você esse movimento, que é o movimento do pensamento. Assim, o pensamento, ele é uma reação a esse estímulo. Alguma coisa nesse instante funciona como um gatilho ou um estímulo e o pensamento aparece. Mas ele aparece ou ele acontece como o piscar dos olhos. Você não tem qualquer controle sobre isso. Isso apenas acontece. E a sua relação com o pensamento não tem sido compreendida. Então vamos explorar isso aqui com você e ver a importância disso. Nós precisamos aprender a lidar com os pensamentos. Porque nós precisamos descobrir o que é esta consciência. Esse é o nome que estamos dando a esse modelo de perceber, sentir, pensar e agir nesse instante. E o pensamento é parte de tudo isso. É um elemento básico, fundamental nisso. Aquilo que nós chamamos de consciência é percepção, conhecimento e reação. E o pensamento está presente nessas três coisas. Na percepção, na reação, no conhecimento. O pensamento, na realidade, ele está em tudo, ele está na experiência. O ponto é que não sabemos lidar com o pensamento. Assim não temos ciência desta consciência. Nossas reações são reações que causam desordem, causam contradições e, portanto, alimentam formas de conflitos presentes dentro de cada um de nós.
Porque não compreendemos a nós mesmos. Não compreendemos como esse interno movimento, que é a consciência que temos, funciona. Colocando de uma forma muito direta para você, todas as aflições internas que temos, que se refletem externamente em nossas relações, todo o sofrimento interno que trazemos, que claramente se expressa em nossas relações com o marido, com os filhos, com a família, no trabalho, em qualquer parte em que estejamos. Tudo isso ocorre porque não compreendemos esse movimento interno, que é o movimento da consciência, no qual o pensamento é um dos elementos principais desta consciência. Um exemplo disso é que quando você está de mau humor, você pode estender isso que estamos colocando aqui para diversos aspectos das nossas vidas. Quando você está deprimido, quando você está ansioso, quando você está preocupado, quando você está com raiva, quando você está com medo, sua relação com a experiência no momento é uma relação conflituosa, é uma relação em sofrimento. Podemos eliminar das nossas vidas esta condição que é a condição desta consciência que está vivendo dentro deste modelo de ignorância. Porque enquanto não conhecermos a nós mesmos, não compreendermos o que se passa dentro de cada um de nós, esta condição de expressão de vida, a partir desse sofrimento que trazemos, será sustentando problemas. Problemas para nós mesmos e problemas para o outro. Quando você olha para o mundo, você vê todo tipo de confusão, desordem, sofrimento, problemas de toda ordem. Então, nós estamos vivendo nesta condição em razão desta consciência. Esse modelo de consciência é um modelo de consciência de sonho, onde estamos vivendo uma vida que não é real, uma vida que se sustenta nesta ilusão, dentro desta ignorância. Isso porque não conhecemos a nós mesmos, não sabemos como funcionamos, não conhecemos nossas reações, não conhecemos esse processo de pensamento presente, de sentimento presente, de emoção presente. Por isso temos enfatizado com você aqui a importância do autoconhecimento. Compreender a si mesmo é ir além desse mim, desse eu, desta consciência ordinária, desta consciência comum, desta consciência egóica, desse modelo egocêntrico de existência. E por que egocêntrico de existência? Porque o centro de todas as experiências é este eu, é este mim. O que é este mim? O que é este eu? Isso é parte da ignorância. Essa sensação de ser alguém pensando. Acabamos de colocar aqui para você
que esse pensamento é só uma reação a um dado estímulo, a um certo gatilho que ocorre nesse momento. Não tem nada a ver com alguém pensando. Mas isso é parte da nossa ignorância. Acreditar que nós somos aquele que pensa e somos aquele que sente e somos aquele que reage. Existe uma ilusão presente, a ilusão de uma identidade nessa experiência, que é a experiência desta consciência. Investigar a natureza da verdade sobre quem nós somos é eliminar esta condição psicológica, que é a condição desta consciência egóica, que é a consciência do eu, que é esse modelo onde nós operamos de uma forma completamente insciente de todo esse processo. Então, não temos ciência desses estados internos que surgem, que se apresentam em nossas relações, criando sofrimento. A raiva produz isso. A angústia produz isso. O medo, a depressão, a ansiedade. Então, há um sofrimento em nossas vidas. E isso termina quando a ilusão deste eu, desta condição desse alguém, que é uma ilusão, não está mais presente. Então nós temos o fim desse modelo de consciência, como nós conhecemos, onde o pensamento está acontecendo e assumindo o controle. Aqui eu me refiro a esse modelo de pensamento já programado, condicionado para se repetir desta forma. Assim nós passamos 40, 50, 60 anos da nossa vida vivendo dessa maneira, sem a ciência de algo além de tudo isso. Aqui estamos dizendo para você que sim, existe algo além de tudo isso. É a realidade do seu ser verdadeiro. Não desse sentido de ser alguém, que é esse eu, onde esse movimento do pensamento ocorre e você não tem a mínima ciência de como isso se processa. Observe que você não controla os pensamentos. Eles estão no controle de você. Os pensamentos lhe impulsionam a dizer coisas, a fazer coisas, a sentir coisas. E você segue. Mas quem é esse você? Você nunca investigou isso, porque você não se conhece. Quando algo aparece diante dos seus olhos, lhe impulsiona, através do pensamento, há um sentimento de querer, de desejo. E você é capturado vez após vez após vez pelo impulso do desejo. O desejo é algo muito interessante, ele cria uma condição para as nossas vidas onde o elemento da contradição produz sofrimento. Observe isso. Você não controla o que desejar. É algo que nasce de um fundo de condicionamento presente dentro de você, quando o objeto do desejo surge. No entanto, esse objeto do desejo, ele irá criar conflito. Então, há um elemento presente no desejo que gera conflito.
O objeto é proibido. Você deseja um carro, mas não tem condições de ter aquele carro. Você não tem condições financeiras. Isso gera tensão. Isso gera estresse. Isso gera ansiedade. Então, está presente o sofrimento da ansiedade em razão do desejo daquele objeto. Você deseja a namorada do seu amigo, a esposa do seu irmão. Você não controla isso. Intelectualmente você sabe que isso é errado, algo proibido, irá lhe criar complicações. Então o conflito interno está estabelecido, o sofrimento está estabelecido. Ou seja, você não controla o que desejar. Então veja, a nossa condição psicológica nesta consciência egóica é uma condição muito complexa. Então o sentido do eu, do ego, desse mim, ele está fazendo isso a todo momento. A ambição se assenta nessa complexidade ilusória de ser alguém completamente descontrolado. Então nós temos a inveja, nós temos o medo, nós temos o ciúme. Não queremos sentir o ciúme, mas ele está presente. Não queremos nos posicionar numa condição de sofrimento em razão de um apego sentimental, emocional. Mas o sofrimento está presente porque não controlamos esse sentimento. Nós não podemos determinar o que sentir, quando sentir, como sentir, por quem sentir. Observem a complexidade que é a vida do ego, que é a vida do eu, que reside nesta consciência deste sonho de ser alguém, neste sono que representa toda esta inconsciência desta consciência egóica. Aqui estamos lhe convidando para o acordar, para o despertar da consciência, a real consciência. Esta aproximação da verdade, da real consciência, é o fim desse sentido do eu presente com a outra coisa externa a ele, separada dele. Isso é o fim da dualidade. Então, um assunto principal aqui com você é a beleza da não dualidade. Quando não há dualidade, temos presente esta real consciência. Nesta real consciência, esse elemento de separação, que é esta ego-consciência, essa consciência egóica. Com toda essa condição, nesta ignorância, nesse modelo de sentir, de pensar, de agir, isso já não está mais presente. Então, a verdade da não dualidade, que é um assunto que abordamos aqui com você, é a ciência desta liberdade de ser sem o eu, sem o ego, sem esta consciência egóica, sem esse sonho de ser alguém, sem esse modelo, onde estamos presos nesta condição do desejo, do medo, da ansiedade, da angústia, da depressão. Repare, tudo isso são estados internos nesta consciência egóica.
Não temos qualquer controle sobre isso. Na verdade, isso nos controla. Quando aquilo que está presente é a ilusão de uma identidade, que é o eu, o ego. Podemos ter uma vida, a pergunta é essa, livre deste eu, deste ego? Então, a verdade dessa transformação que estamos tratando com você aqui nesse canal aponta exatamente para isso. Uma vida completamente livre do ego é uma vida livre desse sentido de dualidade, de separação. Então, qual é a verdade da não dualidade? A verdade sobre isso é que há uma presença, há uma consciência, há uma realidade presente. E esse sentido do eu, do ego, desse mim, nesse modelo de inconsciência, isso não está mais presente. Então, como não há mais essa separação entre o pensador e o pensamento, entre aquele objeto e esse que se vê separado dele, temos o fim de toda forma de conflito, de toda forma de contradição, de toda forma de sofrimento. É isso que estamos explorando aqui com você, nesse canal. E também em nosso outro canal. Nós temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Eu quero deixar aqui esse convite para você. Então, em um final de semana, trabalhamos isso juntos, através de perguntas e respostas. Aprofundamos isso com você, para a realização desta verdade divina nesta vida. São encontros, repito, online, que ocorrem aos sábados e aos domingos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Notem como é interessante isso. Quando as pessoas dizem assim, eu amo meditar, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas não conhecem o que é meditação. Porque a presença do meditador é a ausência da real meditação.